Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. É sempre uma alegria poder compartilhar, entrar no seu lar, no seu computador, no seu celular, para junto termos um momento de comunhão e falarmos das grandezas de Deus, Nós vamos agora, meus irmãos, chamar um louvor com o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Canaã, e depois nós vamos voltar com uma breve meditação da Palavra de Deus, orações que todo cristão deveria fazer. Hoje é Enche-me, Senhor, é o tema, ok, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Abra o coração, rasga o coração e louve, adore ao Senhor. Depois voltamos aqui logo mais com a Palavra de Deus, amém? Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse bom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como feijão, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder.
Glórias a Deus, irmãos. Bom louvar o Senhor, né? Aleluia. Melhor ainda sentir a presença dele no nosso coração, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios. Efésios capítulo 5 e o verso 18, que é muito conhecido dos irmãos, não é? Efésios 5:18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verso 19: Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Enche-me, Senhor. Irmãos, as pessoas têm desejo de tudo, né? As pessoas têm desejo de mudar de casa, comprar uma casa nova. As pessoas têm desejo de trocar de carro. As pessoas têm desejo de ir no shopping, de ter uma roupa nova, fazer uma viagem internacional. As pessoas têm desejo de receber uma bênção, de um emprego melhor, de ganhar um salário maior, enfim. E as pessoas buscam a Deus também para que alcance essas bênçãos. Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nisso, não é? Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, né? Glórias a Deus, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Misericordioso, bondoso, e Ele é abençoador, né? Mas, irmãos, nunca quase a gente vê um crente orando, fazendo campanha na igreja, clamando, pedindo a Deus: ó Deus, enche-me do teu Espírito, enche-me da tua presença, enche-me da tua palavra. Irmãos, nós temos que buscar a Deus com a mesma força, com a mesma gana, com a mesma vontade que nós buscamos a Deus quando nós queremos uma bênção. Nós devemos buscar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensinou que devemos buscar os dons com afinco, buscar os dons com fervor, né? Devemos buscar o Espírito Santo, irmãos, a presença de Deus. Enche-me. Então, aqui a carta de Paulo aos Efésios está dizendo: não se embriaguem com vinho, porque o vinho traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E em seguida ele traz uma receita. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo, falando, está no gerúndio, é uma ação que você pode ter buscando o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vossos corações, né? Então, irmãos, você já percebeu? Você pode estar triste, preocupado, quanto for, mas se você começa a contar testemunho, falar da palavra de Deus, contar as grandezas de Deus, né? Lembrar, trazer a memória, trazer a lembrança de tudo que Deus já fez na tua vida, agradecer, glorificar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, você começa a se alegrar. O Espírito de Deus começa a te visitar. E quando você menos espera, você está chorando, você está glorificando, você está adorando, você está falando em línguas, né? Porque o Espírito Santo te visita. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Deus habita quando a igreja adora, quando a igreja glorifica, quando a igreja salmodia, quando a igreja se volta para a palavra, para a adoração, para a oração, para o louvor. O Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus se move. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo não pode viver em fofoca. Quem quer ser cheio do Espírito Santo não pode viver em contenda, em confusão, em intrigas, em disse que disse, em levando e trazendo, colocando um contra o outro, em coisas carnais, querendo derrubar o outro, tirar vantagem do outro, né? Coisas que te levam para a carne, carnalidade, né? Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que fugir da carnalidade, tem que fugir das coisas da natureza humana e se voltar para as coisas do Espírito, que o apóstolo Paulo falou aqui.
cantando, salmodiando, falando entre vós em salmos, hinos, né? Cânticos espirituais. Se encha do Espírito Santo. Irmãos, aleluia. Veja, não é Deus que vai chegar e vai pôr o Espírito Santo em você goela abaixo, né? Vai socar o Espírito Santo em você. Não. O Espírito Santo tem que ser desejado, tem que ser buscado com afinco, com desejo, com dedicação. Ele disse assim, enchei-vos do Espírito Santo. O trabalho de se encher é nosso. Nós temos que nos encher, nós temos que buscar. Se você começa a fazer coisas espirituais na tua vida, consequentemente, automaticamente, você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você ter uma vida de adoração, de Bíblia, de devoção, da palavra, de louvor, salmodiando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando de Deus, e você ser carnal. Não tem como, não tem como. Se você se voltar para as coisas de Deus, você vai ser cheio do Espírito de Deus, né? Mas tem pessoas que não desejam. A igreja do século 21, irmãos, eu não sou tão velhinho assim, né? Eu estou na casa dos 5 pontos alguma coisa, mas quando eu era menino, na Assembleia de Deus, um dos cultos mais cheios da igreja, um dos cultos mais frequentados da igreja, sabe qual era? Era o culto de oração. Os crentes oravam, clamavam, choravam, jejuavam. Eu nunca esqueço de um irmão que congregava conosco na Vila Barcelona. Eu era pequeno, eu tinha 10 anos por aí. Aquele irmão Pedro, João Pedro era o nome dele. Ele era nordestino, fervoroso, e ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Ah, irmãos, enquanto Deus não batizou aquele irmão, sabe como ele orava? Ele se esticava no chão, irmãos, na igreja. Ele orava com a boca no chão. Você podia ir no culto de oração, procurava ele sempre naquele canto. Ele pegava um canto lá na igreja e ele deitava no chão, ele se esticava no chão e ele chorava, e chorava, e chorava, até que Deus batizou ele com o Espírito Santo, irmãos. Entendeu? E eu cresci vendo uma igreja que desejava o Espírito Santo, que desejava os dons, que queria ser cheia de Deus, né? Hoje em dia as pessoas querem riqueza, querem ouro, querem prata, querem as bênçãos, mas não, o que menos as pessoas procuram é ser cheio de Deus. Irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, como nós estamos falando na série de orações que todo cristão deveria fazer, vamos orar, né? E vamos pedir: Senhor, enche-me, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, se eu tenho salmodiado pouco, falado pouco da palavra, se eu tenho adorado pouco, se eu tenho testemunhado pouco, se eu tenho ido para o lado espiritual pouco e mais para o lado carnal, me ajuda, Senhor. Eu inverter isso na minha vida, eu quero buscar mais o lado espiritual, para que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Amém, queridos? Peça isso. Não tenha medo. Seja um crente espiritual. Nem que te chamarem de cafona, de quadrado, de fanático. Seja um crente espiritual. Que quando Jesus arrebatar a igreja, meu querido, é os espirituais, é aqueles que estão na comunhão, que vão ser arrebatados, né? Glórias a Deus. Então, vamos orar então? Peça a Deus: Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, amém? E não ore só hoje não, tenha uma vida de busca na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te louvamos, ó Senhor, porque conhecemos a Tua palavra, porque conhecemos ao Senhor, Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. Nós queremos pegar para nós, Senhor, o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ó Senhor, ó Deus da glória, e buscar ao Senhor, Pai, buscar ao Senhor com afinco, não nos embriagar com as coisas deste mundo, com o vinho, com a vaidade, com o ego humano, com aquilo que traz contenda, devassidão, mas buscar ao Senhor com uma vida espiritual,
com uma vida devotada, com uma vida, Senhor, ó Senhor, singela, simples e verdadeira na tua presença. Nós desejamos o Senhor, nós desejamos o Espírito Santo. Oh, enche-nos, ó Senhor, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu Espírito Santo, derrama sobre nós a tua unção, os dons do Espírito Santo, faça-nos cheios da tua presença e da tua glória, para onde nós passarmos, ó Pai, a tua presença seja notada em nós, através de nós, para a glória do teu nome. Faz de nós as tuas testemunhas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, assim te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, fique na paz do Senhor Jesus e olha, continue esta oração, Senhor, encha-me, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Assim tu serás uma verdadeira testemunha de Deus na terra. Sem você falar, as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na tua vida. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Beijo no coração. Shalom, shalom. Fique na paz do Senhor Jesus.